O pessoal tá dando risada. Vamos lá, gente. Mau cabelo. Você tá linda, menina. Para, jovenzinha, toda bonita. Tem que disfarçar. Pega a barriga. Fica assim, agora fica assim. É pose, né? É pose, ó. O Gui, aquele dia eu fiz assim pra disfarçar. Vamos lá, gente. Aonde que eu olho, Gui? Olha pra ele. Tá, você vai passando, né? Tá. Vou falar bom dia, não. Vou falar oi, galera. Oi, pessoal. Eu sou a Letícia Evangelista, bolsista supervisora do programa Cidadania Viva. E hoje eu vou fazer uma entrevista com a Lisa Rodrigues, nossa coordenadora executiva. Lisa, você, como jornalista, educomunicadora, e eu sei que você tem muita experiência nessa área, eu gostaria de perguntar para você como você entende a importância da comunicação. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? É uma honra estar aqui com os bolsistas, né? Com a Letícia Evangelista. Ali nós temos na câmera o Kelvin, né? O Guilherme Ferreira também pegando as imagens aqui externas. Bom, uma pergunta difícil, né, Letícia? Porque quem gosta de comunicação, né? Quem vem da comunicação sabe que nós vivemos e já estávamos no século passado, mas estamos no século que a comunicação, seja a maneira que for, ela tem um papel central na sociedade. Então, se eu não souber comunicar minha ideia, eu não consigo entrar nesse modelo de sociedade. Se eu não conseguir usar alguns dispositivos tecnológicos, eu também vou ficando à margem dessa sociedade. Então, é um modelo de sociedade que obriga o cidadão, né, seja de qual idade for, a se inserir nessa questão de uma comunicação mais digitalizada agora, essa coisa mais do digital, mas mesmo assim eu ainda acredito nessa comunicação face to face que eu brinco, né? Muitos teóricos já falavam que ela não vai também perder esse espaço. E eu acho que isso aí entra na nossa área da educomunicação, que vai trabalhar um pouco mais essa questão dessa comunicação oral, que eu digo é poder fazer uma roda de conversa, poder dialogar olhando para a pessoa, olhando para essa expressão corporal, porque a maneira que a gente se comporta, né, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente olha, a gente está transmitindo essa comunicação não verbal. Então eu acredito que ela tem um papel hoje central. Falo isso porque eu sou apaixonada pela comunicação e comecei como jornalista, né? Aliás, como eu estava falando aqui antes de começar, né, que eu comecei no teatro. E o teatro, ele exigia muito. Eu era uma adolescente de 13 anos que eu queria sair do interior de São Paulo, né? Queria ir para grande São Paulo e queria ganhar o mundo, sonhadora mesmo. Então, com 13 anos eu entrei numa escola de teatro e eu percebi que o teatro, ele me desenvolvia muito essa parte, né, de expressão oral, corporal também, que o teatro trabalha bastante, mas tinha uma coisa que eu não gostava naquela época, a tal de decorar texto, porque eu achava aquilo um pouco mecânico. E eu ficava, gente, mas eu quero fazer alguma coisa em que eu possa me expressar. Mas não necessariamente o teatro. Foi aí que nessas conversas com outros colegas do período, falaram, por que você então não tenta o jornalismo, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre jornalismo e entender que eu poderia falar da realidade, porque eu sempre tive assim, como jovem, na época, né, gente? Como jovem, aquela necessidade que todo jovem tem de que ele tenha o potencial de transformar o mundo que ele está vivendo. E eu achava que o jornalismo seria o meu caminho. Contra a minha família, porque eu venho de uma família totalmente voltada para a educação, né? Eu já tinha irmã que era professora, tia professora, tudo, fulana, diretora da família. Então não era um ambiente assim que o jornalismo era visto com tanta, né? Nossa, você não vai ser pedagoga? Acabei sendo. Você não vai ser pedagoga, mas vai ser jornalista. E aí foi que eu fui para o jornalismo, aprendi toda, né, a metodologia, trabalhei muito em redação naquele meu período, redação impressa. Então é o jornalismo tradicional, o lead. Depois coordenei logo já a redação, já fui para essa gestão e fiz um pouco de web rádio, já no digital também,
dessa coisa, né, de fazer roteiros relacionados à questão digital mais pro rádio, e nunca fui, engraçado, né, nunca fui pra TV. A TV sempre foi algo que eu acho que a TV hoje ela é mais fácil do que foi naquele período. Naquele período, para ir na TV era, né, alguém que já estava... tinha muito essa questão física também, né? Isso contava muito mais do que hoje. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma repórter mais gordinha, eu fico feliz quando eu vejo uma repórter negra, quando eu vejo uma repórter indígena. Hoje eu vi uma repórter indígena e isso não tinha no meu tempo, eu não via. O modelo era aquele modelo europeu, né? Que é o loiro, mas é o loiro de olho azul, esse ia pra TV. Assim como eram também no período as atrizes, né? Então a gente acabava ficando sempre atrás, né, dessas câmeras e tal. Mas não cheguei mesmo a ir pra TV porque eu gostava muito de escrever. E é engraçado que o que me despertou também foi uma professora que falou um dia, ela no 6º ano, olha como marca, no 6º ano ela rasgou minha redação e ela falou que eu não sabia escrever. E isso me desafiou. Eu sei que não é a melhor metodologia hoje como pedagoga, eu jamais recomendaria que alguém pudesse fazer isso pelo trauma que causa e tal, mas naquele momento, naquele período, não era tão visto assim. Os professores às vezes até tinham algumas atitudes, né, complexas, mas ela rasgou e aí ela me chamou, falou que eu tinha que melhorar a minha redação. E nós tínhamos uma pasta de redação. E eu já tinha tido professores no ensino fundamental que trabalhavam com pasta de redação, então eu acho que eu já tive um incentivo muito grande para a escrita, o que me levou no jornalismo impresso. Foi aí que eu fui desafiada, e aí já no, vamos dizer, hoje no ano, aí eu ganhei primeiro lugar em redação, aí eu ganhava só prêmio, ficou uma coisa comum eu ganhar porque eu escrevia muito bem. Então você vê como o desafio e fui pro jornalismo. Depois eu tive que voltar para pedagogia, por quê? Porque toda vez a minha vida é muito engraçada, né? Eu ia para comunicação, mas ao mesmo tempo, faltou um professor. Na Grande São Paulo tem muito isso, né? A gente não tem ninguém formado. A Lisa está estudando jornalismo, vai dar aula de língua portuguesa, vai trabalhar com jornal na sala de aula. Eu já incluía jornal, já incluía música, eu sempre fui muito assim. E ficava comunicação, educação. E disso eu fui convidada depois para o município da Grande São Paulo a assumir a coordenação, né, de uma escola. Foi umas coisas que foram acontecendo na minha vida, assim, né? E o secretário de Educação falou: Lisa, você vai ter que fazer pedagogia, porque a gente nem lembra que você não tem pedagogia, né? Porque eu sempre gostei também de lecionar, mesmo não tendo pedagogia, mas eu fiz o antigo magistério. Eu já era professora, né, com curso técnico aí, e foi aí que eu voltei para a pedagogia. Quando tinha a pedagogia tradicional e o jornalismo, a comunicação tradicional, eu comecei a olhar assim: mas não é possível que tudo é tão engessado nesse mundo. Eu comecei a me sentir presa. Acho que eu tenho essa coisa de liberdade, né? Eu tenho isso dentro de mim, de independência e liberdade. Eu achava que tinha muito padrão, tanto a comunicação quanto a educação. E eu lembro que fui fazer uma pesquisa, a internet estava começando ainda, né? Que nem agora que vocês jovenzinhos estão aí, estava começando. Eu fiz uma pesquisa e saiu assim: educomunicação. Eu falei: gente, será que tem? Porque eu queria algo que juntasse os dois, o melhor dos dois, eu achava. E aí cheguei à educomunicação, que é algo que vem, né, de um movimento de comunicação não formal, ou seja, não é aquela escola que tem currículo, aquela coisa toda engessada, certinha. O que a gente não está acusando a escola tem que ser assim. Mas aquilo não me prendia mais, sabe? Eu queria algo que saísse um pouco desse modelo, mas que não deixasse de educar. Então eu comecei a entender que a educomunicação eu poderia trabalhar essa comunicação tradicional de uma maneira mais leve. E aí encontrei a educomunicação, que é essa comunicação mais educativa, que não fica com aquele rigor, né? Que eu posso ter um olhar mais leve, sabe? Então isso me atraiu muito. E aí foi que fui fazer mestrado e doutorado nessa área mesmo da educomunicação. Você me falou sobre a sua jornada como jornalista, também na área da pedagogia, e também aquele sentimento que você já tinha com a comunicação desde os seus 13 anos de idade, quando você queria ser atriz. E eu pensando agora no programa Cidadania Viva, eu quero que você me fale como que o programa se encaixa nessa temática e como que ele destoa um pouco da comunicação dessa forma tradicional, desse meio tradicional, agora na sua visão como coordenadora do programa, como coordenadora.
Bom, o programa Cidadania eu sou suspeita a falar, né? Porque ele vem, assista o nosso documentário, hein? Foi assim, logo sairá e lá a gente vai ter, não posso dar muito spoiler aqui porque eu vou falar um pouco sobre isso lá. Mas assim, o programa Cidadania Viva, ele nasce desse sonho mesmo, dessa inquietude, que após terminar o doutorado, e a gente entra na academia também, né? Aí nas universidades, que também são redondas, né? Que também tem aquele mundo universitário, aquela linguagem universitária. E aí eu queria sair daquilo pelas experiências que eu tive com políticas públicas. Eu percebia que tanto São Paulo e Rio de Janeiro, que eu pesquisei, era gostoso ver os jovens fazendo comunicação dessa maneira mais jovial e assim, sem esse padrão tão rigoroso que essa comunicação, seja acadêmica, seja jornalística tradicional, né, do jornalismo mesmo tradicional, ou seja mesmo dessa pedagogia tradicional. Né? Também fui elaboradora de material didático e de currículo, então eu sei o quanto fica uma discussão, muitas vezes gera discussões que não chegam na ponta, que é esse jovem lá na sala de aula. Você fica discutindo autores que você tem que seguir na linha, né, curricular. E você não consegue perguntar para quem mais pode dizer isso, que é o jovem. Então aquela aula fica chata. Então quando a gente pensou, claro, juntamente com outras pessoas no programa Cidadania, o que a gente queria era leveza, primeira coisa, e que esse jovem pudesse falar muitas vezes de assuntos não só polêmicos, mas necessários para a sociedade de uma maneira mais direta, menos convencional, porque se for para ver um adulto fazendo isso, aquela coisa bem tradicional, ele já tem inúmeros meios de comunicação que já fazem isso. Então eu sempre pensei assim, o Cidadania Viva, ele tem que ser o que até algumas pessoas falam que eu sou fora da casinha, mas ele tem que ser fora, porque ele realmente tem que atrair esse jovem, e esse jovem é o jovem que quer mudar hoje o mundo de amanhã. Aliás, ele não quer nem mudar amanhã, ele quer mudar agora. A gente está nesse estágio, esse jovem ele quer mudar agora. Ele quer aprender alguma coisa aqui, chegar na casa dele e fazer. É isso que eu penso quando eu vejo Cidadania Viva, né? E a gente começou com essa ideia de uma comunicação leve, de uma comunicação que ajude também esse cidadão, a população. Por isso eu acho que algumas pautas, inclusive de programas e projetos governamentais, são essenciais, porque às vezes o cidadão não vai ligar uma televisão formal para saber o que está acontecendo no bairro dele, ele não vai muitas vezes entrar na internet, especificamente no Instagram, que vai tratar desse assunto, ou de alguns jornais. Eu vou ter esse cidadão muitas vezes falando: que engraçado, aquele jovem ficou bonitinho ali no vídeo. Ai, a minha neta, a minha filha, ela fez esse vídeo, eu vou ver. Nossa, eu não sabia que aqui no meu bairro tá tendo. Ah, mas ele falou. Então assim, o jovem, ele tem aquela cobrança que ele está, e eu vejo isso no Cidadania Viva, informação. A sensação que eu tenho hoje, 1 ano e 3 meses depois, e hoje é um dia especial, né? Hoje nós tivemos a oportunidade, eu tenho que falar, de ser convidados, né, pela Universidade de São Paulo para participarmos de uma oitiva. O que é oitiva? É uma escuta que o Ministério da Educação teve essa oportunidade de ver o que São Paulo, e no caso aqui de Mato Grosso do Sul, Cidadania Viva, está fazendo de tão diferente para que de repente o próprio governo federal possa implantar no Brasil. Para nós é motivo de muito orgulho, só 1 ano e 3 meses, o programa está ganhando uma dimensão ampla, já ganhou com a Unesco em 6 meses, então eu acho que está funcionando, né, quando a gente está vendo esse retorno. Mas o grande diferencial da nossa comunicação é que ela é leve, ela é feita para todos os públicos, eu sempre falo isso. Se eu realmente quero passar para qualquer cidadão de qualquer idade, eu tenho que ser simples, direto e objetivo. E eu posso até mostrar para ele que como jovem eu erro, eu gaguejo. Então eu acho que fica aquela coisa, tem bastidor, né? Às vezes a gente passa aí vocês levando as coisas para fazer aquele cenário. Tudo é muito construído. Parece até que quem está do outro lado, nos nossos vídeos, tem uma marca de que parece até que eu estou participando dessa ação deles, porque tudo é muito construído para isso. Para que ele se sinta, eu falo que eu gosto de movimento, né? Eu gosto. Porque parece que eu estou participando disso. E nessa coisa leve de eu ver toda essa construção, enquanto, né, quem está do outro lado, eu acabo entendendo que aquilo é uma informação importante. Eu mesmo não sabia. Eu ouvi, por exemplo, a gente tem uma matéria aí, acho que foi do MOARC,
né, que foi feita, que teve gente que ficou sabendo pelo MUARC, mas no Cidadania Viva, né, um museu, né, de arqueologia que nós temos aqui na Fundação de Cultura, que é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que a linguagem ficou tão leve que muita gente começou a, né, a compartilhar esse material nosso por causa da leveza. Então eu estou falando de uma coisa, nossa, arqueologia. Se a gente pegar isso tradicionalmente, fica uma coisa chata, pesada. Qual é o sentido? Aí você vê um jovem fazendo, parece que dá outro sentido. Olha só, ele tem um futuro, ele pode ser, né, aí um jornalista, ele pode ser um comunicador, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo. Parece que o jovem, nesse modelo social que a gente tem, centrado na comunicação, tem o direito de errar. Ele pode. Se a gente colocar um adulto, parece que o adulto ele não tem esse direito de errar. Então, assim, quando um jovem gagueja, né, quando fala errado, quando tá na legenda errada, mas ele é jovem, está em processo de formação. Parece que essa crítica, ela não é tão direta e pesada quanto seria nessa comunicação tradicional, quanto é nessa pedagogia tradicional. Vamos ficar todo mundo de tal forma. Não. Aqui você vai construir nessas metodologias, né, essas pedagogias que a gente vai misturando aqui, e vai construindo formas de trabalhar completamente diferentes de uma comunicação, uma pedagogia tradicional. Então, acho que difere de Cidadania Viva é realmente a leveza, uma linguagem objetiva e direta para atingir todos os públicos e sem preconceito nenhum. Porque quando você vê um jovem falando da questão do racismo, da questão da homofobia, é diferente de você ver um adulto. Parece que o adulto você vai julgar assim, já tá desse lado, esse aí tá falando, mas o jovem pode, porque ele tá no processo formativo. E eu acho que a gente consegue atingir mais pessoas com vocês fazendo todo esse material comunicativo. Eu acho que essa é a grande diferença. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, disponibilidade. Que isso, né? Estamos juntos. Sim, por compartilhar a sua trajetória, a sua história, experiência com a gente. Feliz, né? Porque, né, 1 ano e 3 meses é a primeira vez que eu tô sendo entrevistada. E uma coisa que eu queria falar também é que o que eu aprendi aqui no Cidadania Viva, que eu com certeza vou carregar sempre comigo, é que você tá conseguindo se comunicar corretamente quando você consegue expressar aquilo que você tem dentro de você e que a outra pessoa consegue entender com clareza. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui com você e nesse programa tão importante e que eu também gostaria de compartilhar com todos vocês. Bom, é isso aí, gente. Então,